Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. O arrebatamento não ocorreu conforme estávamos esperando e por esta razão estamos aqui mais uma vez para ministrarmos a lição da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas que adotam o material da CPAD. E eu gostaria de pedir a você, meu querido, uma participação no sentido de compartilhar. Desde já, não esqueça, compartilhe esse vídeo, ajude-nos a divulgar esse projeto, que não é um projeto do presbítero Mauro, mas é um projeto que nasceu do coração de Deus, foi comunicado ao meu coração e posteriormente ao seu coração. Fazemos de consciência limpa e pedimos a você que nos ajude a compartilhar, porque esse canal ele não é monetizado. Eu não vou ganhar dinheiro se 2 pessoas assistirem ou se 2 milhões de pessoas assistirem. A motivação que me leva a fazer esse trabalho é o reino de Deus, para que vidas sejam impactadas pelo poder da palavra de Deus, tendo as suas vidas transformadas, santificadas, modificadas e qualificadas, preparadas para o arrebatamento da igreja. É isso que me leva a fazer o que estamos fazendo. Eu preciso da sua ajuda em compartilhar esse material com os seus contatos. A lição de hoje que nós estaremos estudando é a lição de número 10. Só o Evangelho muda a cultura. Meu amado, essa lição de hoje ela é muito rica. Em apenas 1 hora eu acho muito limitado conseguir abordar todas as nuances, todos os assuntos que estão entrelaçados dentro desse tema. O que é cultura, meu querido? A cultura ela envolve hábitos, comportamento, conhecimento, credo, crenças, forma de vestir, de pensar, de agir, ou seja, é tudo aquilo que uma sociedade, uma civilização consegue produzir, aquilo que norteia o comportamento de uma sociedade. Nós vamos compreender nesta lição que somente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é que pode mudar uma cultura e, em outros casos, influenciar uma cultura. É o que nós iremos aprender na lição de hoje. O que é a cultura? A primeira resposta que nós temos que trazer aqui para dizer o que é cultura. Originalmente, lá no Jardim do Éden, Deus colocou o homem para cultivar a terra. Então, originalmente, a palavra cultura diz respeito a cultivar, preparar a terra, semear, plantar. Então, esse é o sentido da palavra. Mas nós vamos ver que, com o passar do tempo, principalmente nos nossos dias, nós nos apropriamos desta palavra para se referir ao comportamento, ao conhecimento, à produção do saber, da filosofia, a ideologia, o credo, as crenças, a comida, culinária, vestimenta, tudo que envolve uma civilização é diretamente relacionado e definido como cultura. Nós vamos olhar qual a definição de cultura dentro desse tópico. Definição de cultura. Etimologicamente, a palavra cultura vem do latim. Seu significado é cultivar a terra e ato de plantar e de cultivar plantas.
Sob a ótica da antropologia, a cultura é o conjunto de crenças, hábitos e conhecimento de um povo. Ela é o ato de cultivar e desenvolver as mais variadas formas do saber de um povo. A cultura está ligada à forma de falar, vestir, pensar, as crenças e valores de um povo, civilização ou nação. Ela engloba todas as práticas consentidas em uma civilização. Como você pode observar, a cultura é algo muito abrangente, é tudo que envolve uma civilização. Como eu já disse, etimologicamente a palavra cultura ela vem do latim, e o significado original da palavra seria cultivar a terra e ato de plantar e cultivar plantas. Então, esse é o sentido etimológico. Agora, quando nós vamos para a antropologia, aí a cultura ela toma uma outra conotação. Ela é o conjunto que pode ser definido de crenças, hábitos e conhecimento de um povo. Então, nós temos aí uma civilização e todo o conhecimento, as crenças, hábito, comportamento e a produção de conhecimento desse povo é definido na antropologia como cultura. A cultura também, amado, ela é o ato de cultivar e desenvolver as mais variadas formas de saber de um povo. Nós observamos, por exemplo, que há civilizações mais desenvolvidas quando o assunto é saber, conhecimento e tecnologia. Você pegar, por exemplo, um país como a França, uma nação, uma civilização como a França, e comparar, por exemplo, com os povos indígenas ou países tidos como países de terceiro mundo, o conhecimento deles é mais avançado, tá bom, meu querido? Então, a cultura ela está entrelaçada à capacidade que a civilização, que determinada sociedade, civilização ou povo, tem de produzir as mais variadas formas de saber. Então, sejam esse saber crer ou não na existência de Deus, fundamentados ou não nos princípios de Deus, ou totalmente contrários aos princípios de Deus. Isso aí é cultura. A cultura também, ela está ligada à forma de falar, vestir, pensar, as crenças e valores de um povo, civilização ou nação. Então você pode observar que a cultura, irmão, ela engloba o ser humano num todo. Todos os seus atos, crença, produção de conhecimento, valores, ideologias, filosofias, ela engloba aí o que nós definimos como cultura. Então, nesse sentido, todas as práticas consentidas em uma civilização pode ser definida como cultura. Então, você pode perceber que não é algo tão simples, é algo mais complexo. A cultura dos gentios. Com o enfraquecimento gradativo da doutrina de Noé após o dilúvio, o homem foi se distanciando cada vez mais da vontade do seu Criador. Como resultado desta realidade, o homem desenvolveu uma cultura em que o Criador foi deixado de fora. O ocultismo, a feitiçaria, a prostituição, o adultério, o homicídio, o infanticídio, a violência e tantos outros estavam inseridos nas mais diversas culturas dos povos gentios pagãos desde os tempos antigos e até nos nossos dias atuais. Então, a cultura dos povos gentios. Aqui nós precisamos definir primeiro o que são povos gentios. São aqueles que não são judeus.
Para Deus, eu já expliquei em outra ocasião, existem somente 3 povos: os judeus, a igreja e os gentios. Os judeus são os descendentes de Abraão. A igreja são todos aqueles que aceitaram Jesus e, independente da sua nacionalidade, ele faz parte do povo de Deus chamado igreja. E os gentios são todas as gentes de todas as nações. Então, aí está a definição de gentios. Com o enfraquecimento, irmão, que nós observamos na lição anterior da doutrina de Noé após o dilúvio, o que aconteceu? O homem, ele foi se distanciando cada vez mais da vontade de Deus. Então, a doutrina de Noé, ela surtiu efeito para salvar a sua família do dilúvio e, posteriormente, ele continuou pregando e ensinando. Porém, Noé ele foi vencido pelo tempo e, consequentemente, as gerações que foram surgindo, elas foram se afastando de Deus. O homem desenvolveu uma cultura em que o Criador foi deixado de fora. Aí nós vamos observar o comportamento. A Bíblia fala que toda inclinação do coração do homem era mal, ou seja, toda a cultura do homem era má. Então nós vamos ver que o ocultismo, a feitiçaria, a prostituição, o adultério, o homicídio, o infanticídio, a violência e tantas outras questões que nós poderíamos abordar aqui, elas passaram a ser uma realidade presente na cultura dos povos gentios ou os pagãos, desde os tempos antigos. E esse comportamento nós observamos também nos nossos dias. Meu irmão Mauro, tem coisa que acontecia só lá nos tempos antigos. Vamos lá. Prostituição acontece hoje? Acontece, tá bom? Liga a televisão que você vai ver o adultério, a prostituição, homicídio, assassinato de criança, pedofilia, a violência, feitiçaria, ocultismo, só que eles tomaram, por exemplo, ocultismo, feitiçaria, tomaram uma roupagem nova, tá bom? O narcotráfico, as pessoas que são dependentes, usuárias de drogas, de certa forma, meu querido, é uma característica da feitiçaria, porque uma das características da feitiçaria era o uso de alucinógenos, tá bom? Em seus rituais. Então nós observamos que estas práticas da cultura dos gentios ou dos pagãos, lá dos povos antigos, ela ainda se faz presente nos nossos dias, em muitas culturas e até na nossa cultura brasileira. A cultura do povo de Deus. Por intermédio de Israel, o Senhor revelou as Sagradas Escrituras e, posteriormente, o Filho de Deus revelou ao mundo o caminho, a verdade e a vida. Toda a cultura do povo de Deus é fundamentada na Bíblia, o único livro de fé e regra do cristão. As Escrituras Sagradas trabalham com verdades absolutas e não transitórias, ao passo que a sociedade é dinâmica. Um determinado comportamento pode ser reprovável hoje e amanhã consentido. Tudo quanto o cristão faz ou deixa de fazer tem como objetivo único exaltar, adorar e engrandecer ao seu Criador. Qual é a cultura do povo de Deus? Eu já disse, Deus ele olha e para ele existem 3 povos: Israel, a igreja e os gentios. Então, tratando do povo de Deus enquanto igreja, meu querido, ela tem um comportamento e uma cultura fundamentada na palavra de Deus. A sociedade faz, nós também podemos fazer. Paulo fala, não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, há muitas coisas dentro da nossa cultura que não é lícito participarmos. O carnaval, adultério, pornografia, imoralidade, perversão sexual, entendeu? Halloween, que estão querendo introduzir aí na nossa cultura brasileira, é uma cultura lá do americano. Então, nós temos na Bíblia, irmão, o único livro de regra e fé da vida do cristão. É o livro que dita a cultura daqueles que querem servir a Deus, daqueles que são cidadãos dos céus. Outra coisa, as Escrituras Sagradas, elas trabalham com verdades absolutas e não transitórias. O padrão estabelecido por Deus na sua palavra, desde os dias de Abraão até os nossos dias, ou dos dias antes de Abraão, o padrão de pureza, santidade, conduta, moral, valores e princípios, irmãos, continua o mesmo, tá bom, meu querido? A Bíblia, ela não trabalha com verdades transitórias, ela trabalha com verdades absolutas, ao passo que a sociedade, ela é dinâmica. O que é isso? A sociedade está sempre mudando. Determinado comportamento que é reprovável hoje pode não ser amanhã. Por exemplo, eu sou da época lá que o divórcio era considerado um crime. E hoje o divórcio não consta mais na legislação brasileira como um crime. Eu sou da época em quando uma menina engravidava, em muitos casos, os pais se sentiam tremendamente envergonhados, ela teria que se casar com o rapaz, aquele famoso golpe da barriga no passado, e hoje, meu querido, engravida 4, 5, 6 vezes, cada um de um homem diferente, e a coisa mais normal, e tem o Bolsa Família para cada filho que nasce, que o governo assegura. Então, meu querido, a sociedade, ela é dinâmica. Aquilo que pode ser reprovável hoje, amanhã pode ser consentido. Em alguns outros casos, parece que é até obrigado todos a terem aquele determinado comportamento. Tudo quanto o cristão faz ou deixa de fazer, não é porque o pastor está exigindo, não é porque nós temos aí câmeras nos vigiando 24 horas por dia, é porque nós vamos para o inferno. Tudo quanto nós fazemos ou deixamos de fazer, amados, tem como um único objetivo: agradar, exaltar, glorificar, enaltecer o Deus Criador. Uma cultura dominada pela iniquidade. Nós vamos observar que, em se tratando de cultura, não existe nenhuma cultura neutra ou nenhuma cultura essencialmente pura. Toda cultura, irmão, ela tem traços malignos, ela tem traços abomináveis, reprovados por Deus. Então, nós precisamos identificar os traços de determinada cultura, se é lícito ou não vivermos, praticarmos. Porque a Bíblia, ela é o nosso livro de regra e conduta. Tá bom, meu amado? E fé. Vamos lá. A cultura original. Originalmente, Adão e Eva cuidavam do jardim do Éden. Todos os seus atos, pensamentos e intenções eram uma expressão de louvor e adoração a Deus, como forma de reconhecimento pelo serviço que o casal realizava com dedicação e amor. O próprio Deus se apresentava a eles na virada do dia. Adão e Eva experimentaram a verdadeira adoração a Deus como nenhum outro após eles. Toda a descendência do casal produziria uma cultura agradável ao Senhor.
Então, a cultura original de Adão e Eva, irmãos, tinha como foco objetivo agradar a Deus na sua forma de pensar, nos seus atos, nas suas intenções, na sua vontade. Tudo aquilo ali, meu irmão, era uma expressão de louvor e adoração a Deus. E como forma de reconhecimento, o próprio Deus se apresentava ao casal na virada do dia. Então nós entendemos que a cultura original estabelecida por Deus levaria o homem a adorá-lo de forma espontânea. Toda a cultura, tudo que o homem viesse a produzir, sua filosofia, a sua ideologia, a sua forma de pensar, a construção do saber, as suas invenções, o seu modo de viver e as suas invenções, toda ela seria uma cultura que seria louvável e agradável aos olhos de Deus. Esta seria a cultura original. Mas, com a entrada do pecado, esta cultura original, ela deixou de ser pura e se tornou uma cultura perniciosa, perigosa e nociva para a espécie humana. A cultura do homicídio. Caim e Lameque foram os primeiros homicidas conforme as Escrituras. O desprezo para com a vida alheia passou a fazer parte do cotidiano daquela civilização. A cultura do homicídio é exaltada em nossos dias por intermédio de filmes, games, novelas e programas sensacionalistas. Em muitos lugares, o aborto foi institucionalizado. As guerras se valem do pretexto de defender os interesses de uma coletividade em detrimento de outras. A corrupção mata mais que o fuzil do traficante. Pessoas são assassinadas em filas de hospitais em busca de um tratamento. Nós vamos observar que um traço presente na cultura dos povos antigos e presente na nossa cultura, aí que nós temos nos nossos dias, não somente no Brasil, mas nos 4 cantos da terra, é a cultura do homicídio. Homicídio é o quê? Tirar a vida do homem. É alguém que tira a vida de outro. Então, nesse quesito, a Bíblia relata que os 2 primeiros homicidas foi Caim e Lameque. Caim matou seu irmão Abel e Lameque matou um parente dele, um jovem, porque pisou no seu pé. Então nós vemos que o desprezo e a banalização da vida, irmão, se tornou algo que fazia parte do cotidiano da civilização daquela época, trazendo para a nossa cultura, para os nossos dias. A cultura do homicídio, ela é exaltada, irmão, em nossos dias, através de filmes que mostram violência, gente matando, gente tirando vida, e nós somos aí induzidos a torcer pelo violento, pelo agressivo, pela morte. Os games, crianças ficam na frente de games, e ali é a cultura também do matar, do tirar a vida. E futuramente, meu querido, nós temos aí uma propensa sociedade, meu irmão, de psicopatas, porque aprenderam desde criança a matar, a tirar a vida, ao desprezo pela vida. Nós vemos também na novela crimes, homicídio, assassinatos, programas televisivos sensacionalistas, programas aí que mostram a morte, que cultua a morte e que faz da morte, homicídio, um verdadeiro espetáculo no horário nobre que entra dentro dos nossos lares, chega a ponto de você ter até medo de sair de casa e morrer, meu querido. Outra, as guerras
se valem do pretexto de defender os interesses de uma coletividade em detrimento de outras. Olha as guerras que surgiu no Irã com os Estados Unidos, junto com a Inglaterra, alegando que Saddam Hussein, na ocasião, possuía arma de destruição em massa, o que nunca foi comprovado. E o discurso é: precisamos proteger o nosso povo. E em nome de proteger o nosso povo, milhões de iraquianos foram assassinados. Então, meu amado, nós vemos a cultura da morte e do homicídio. Aqui no Brasil, a corrupção, meu irmão, ela mata mais do que o fuzil do traficante. O dinheiro desviado lá em Brasília, o dinheiro desviado aqui em Minas Gerais, que já foi, e eu penso que continua, porque nós estamos falando aqui do gênero, da espécie humana, esse dinheiro desviado das prefeituras, que vai muitas vezes para o bolso do vereador, para o bolso do empresário, meu querido, mata mais do que o fuzil do traficante. Muitas pessoas, elas não morrem nas filas de hospitais, não, elas são assassinadas. A diferença de muitos políticos, de muitas autoridades, é que elas não matam com fuzil, elas matam por intermédio da corrupção. Muitos morreram aguardando, esperando um tratamento médico que não teve porque o dinheiro foi desviado, meu querido. Então nós vivemos aí a cultura do homicídio, que tem várias caras, vários desdobramentos nos nossos dias. A cultura do erotismo. O erotismo é o estímulo e excitação do outro ao sexo, a exposição do corpo de forma provocante e sensual irá provocar a lascívia alheia. O culto ao corpo e ao prazer são características reinantes da atual sociedade. Nossas crianças são erotizadas nas escolas, nas redes sociais e nos lares através dos programas de TV com suas atrizes e cantoras famosas que rebolam seminuas. O erotismo leva o homem a agir pior que os animais irracionais. Estes têm períodos para o acasalamento, enquanto o homem se vale da circunstância e do momento para fazer sexo. Então nós temos aí inserido na nossa cultura, irmão, o erotismo. O que é erotismo? O erotismo, irmão, é o ato de estimular, provocar, excitar no outro o desejo ao ato sexual. Isto se dá por intermédio da exposição do corpo de forma provocante e sensual. E essa exposição do corpo de forma sensual, de forma explícita, vai despertar na pessoa, na outra pessoa, a lascívia, a tara, o desejo que envolve o ato sexual como uma aberração fora do padrão estabelecido por Deus. Isto aí é o erotismo. O erotismo não é o ato sexual propriamente, mas ele é um estímulo, um apelo, provocando. É por isso que a Bíblia fala do vestir-se com pudor. Por quê? Uma saia colada, um shortinho curto, uma blusa decotada, meu irmão, pode provocar no outro, meu irmão, pode erotizar, estimular no outro a lascívia. E se você tem essa roupa, evite para não levar o seu irmão a pecar.
Estou falando isso aí, não é lá no meio do ímpio, não. Estou falando dentro da igreja. Outra coisa, o culto ao corpo e ao prazer, meu irmão, são características predominantes na nossa sociedade. Nós vemos aí mulheres fazendo cirurgias e mais cirurgia, academias e mais academia. No final, você não sabe se é uma mulher ou se é o Arnold Schwarzenegger, se é o Conan, o Bárbaro, porque a mulher, ela perde, em parte, a sua feminilidade e se iguala ao homem. Então, nós vemos aí o culto ao corpo e ao prazer. Nós somos uma sociedade hedonista. Nós endeusamos e idolatramos o corpo. Nossas crianças, elas não ficam de fora, elas são erotizadas nas escolas. Olha aí o kit que foi distribuído na escola, ensinando criança a fazer sexo, ensinando criança a ter estímulo, desejo, curiosidade de provar o sexo oposto e o mesmo sexo, e dizendo para elas que era a coisa mais normal. Nas redes sociais, irmão, você que é pai, a criança também ela é erotizada nas redes sociais e dentro dos lares. Aí, irmão Mauro, mas como que minha criança é erotizada dentro do lar? Vou te explicar. Através do programa de televisão, através de programas aí de alta audiência no país, onde surgem ali aquelas atrizes e cantoras famosas, que a onda agora é requebrar, é o funk, é aquele short colado com as partes íntimas pulando para o lado de fora. Meu querido, vamos falar uma coisa, qual a pessoa que vê aquilo e não vai sentir nada? Você vai me dizer que você pode, enquanto cristão, dançar, participar de um baile funk, rebolar, requebrar e descer até a boquinha da garrafa, que não tem problema, que Jesus só quer o coração. Então nós vemos que as crianças, elas são erotizadas, crianças são induzidas a agir conforme o comportamento de cantoras famosas, cuja preferência sexual, cuja orientação sexual é diferente do padrão estabelecido pelo Criador, é contrário ao padrão. Aí a sua criança, ela com 5 anos, ela já sabe requebrar, se sensualizar, provocar. E aí nós vamos ver o resultado dessa miséria na sociedade. Eu destaco ainda, o erotismo, ele leva o homem a agir pior que os animais irracionais, porque os animais irracionais, a cadela, a égua, e nós poderíamos falar vários animais aí irracionais, elas têm o período próprio que elas estão no cio, é aquele período em que ela vai se acasalar com o macho. Agora, o ser humano, ele não tem esse período do cio. E não, meu querido, para ele é uma questão de circunstância e ocasião e o momento. Há pessoas aí, meu querido, você vê pelas redes sociais essa miséria que é o carnaval, pessoas fazendo sexo na rua e a polícia não pode fazer nada. Aquela marcha que existe em São Paulo, na Avenida Paulista, que usa aquelas cores diversificadas. Meu querido, você não sabe a miséria que ocorre nas ruas, as pessoas que moram no entorno ali, pessoas tendo relação sexual, como se pior do que os animais. Então, meu querido, o homem, essa cultura do erotismo, ela leva o homem a agir pior do que os animais irracionais, porque estes têm um período que eles estão o quê? A fêmea está no cio, não é sempre que ela está no cio. Agora o ser humano não, meu querido. Surgiu uma ocasião, faz no cantinho,
faz no corredor, cuidado com o teu rapaz, com a tua menina, que diz que vai lá beber água, que diz que vai para a casa da amiga. Cuidado, é melhor vigiar e orar, meu querido. Cuidado, hoje está difícil você deixar o seu filho ir na casa do coleguinha da escola, porque você não sabe qual é a cultura, qual é o padrão que essa criança está sendo ensinada. Eu sei como eu estou ensinando os meus filhos, mas eu não sei como os pais estão ensinando os filhos deles. A cultura do consumo irrefreado. A aquisição de bens e serviços sempre esteve presente na realidade humana. A falta de domínio próprio leva o homem a desejar e possuir muito além do que precisa e pode pagar. Uma das características do capitalismo é o consumo exacerbado. As empresas criam estratégias que levam o consumidor a ficar insatisfeito com o que já tem e desejar o que ainda não tem. Esta cultura consumista descontrolada é a preparação das mentes para a aceitação do anticristo, o qual imporá um sinal nas pessoas que estarão aptas a comprar, consumir e negociar. A nossa sociedade é uma sociedade, nós estamos inseridos dentro de uma sociedade capitalista. Aí eu destaco que a história da humanidade, ela sempre foi marcada pelo consumo. O homem se reúne em grupo, em civilização, em sociedade para produzir trabalho. Então, cada um tem algo a oferecer. Então, a relação de troca, a relação de consumo, ela sempre esteve presente na história da humanidade. Mas esta cultura que nós temos hoje é uma cultura, meu irmão, do consumo exagerado, exacerbado. Compre o que quiser sorrindo e pague chorando. Muitos estão com o casamento destruído, a família acabada, as finanças, famílias endividadas, pessoas suicidando por conta de dívidas. É a cultura, meu irmão, do capitalismo, é a cultura da venda, do lucro. E as empresas, elas têm o seu marketing, que estabelece estratégias que levam o consumidor a ficar insatisfeito com o que ele já tem e desejar o que ele ainda não tem. Por exemplo, quem gosta do smartphone, quem não gosta de um smartphone? Então, logo lança um modelo, você comprou, para pagar em 12 vezes, 24 vezes, porque um aparelho smartphone com uma qualidade considerável é 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Aí o pobre, coitado, ganha salário mínimo, não tem dinheiro para o dízimo, mas tem dinheiro para dar num smartphone, numa televisão de 55 polegadas, que vai pagar em 24 vezes, mas o dízimo não sobra. Aí, quando ele está com aquele aparelho que mal completou 6 meses ou um ano, a fábrica ela já lança um aparelho mais moderno, com uma nova tecnologia. O que vai acontecer? O que você comprou já não serve, você está insatisfeito, você está querendo outro. Essa cultura, irmão, ela é perniciosa. Esta cultura, meu irmão, consumista descontrolada, é uma preparação das mentes para a aceitação do anticristo. Ô, irmão Mauro, mas o que tem a ver consumismo com o anticristo? Tem tudo a ver, meu querido, porque quando o anticristo se manifestar, eu não vou estar aqui, mas de repente estou falando para alguém, ou você vai falar para alguém que vai estar aqui na ocasião da manifestação do anticristo. O anticristo ele vai se valer do consumismo exacerbado e exagerado. Só vai poder comprar, consumir e negociar aquele que receber o sinal do anticristo, tá bom, meu irmão? Hoje nós compramos com papel moeda,
em espécie, nós compramos com cartão de crédito, cartão de débito, com cheque, que já está ficando coisa já do passado, mas quando ele manifestar, somente quem tiver o código, o sinal é que vai poder comprar. Aí, meu querido, você vai ver como muitas pessoas terão facilidade de aceitar o sinal, porque elas não resistem a uma tecnologia, uma coisa nova. Meu querido, o que valerá o homem? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós precisamos, Jesus fala que nós devemos acumular os nossos tesouros no céu, meu querido, aonde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Porque aonde estiver o vosso coração, ali também estará o vosso tesouro. O Evangelho transforma a cultura. Nesse tópico nós vamos estudar que, em face dessa cultura perniciosa, distanciada de Deus, e uma cultura nociva à espécie humana, onde Deus ficou do lado de fora, uma cultura que não é ingênua, que não é inocente, que não é neutra, ela tem traços perigosos, nocivos para o ser humano, nós observamos que o Evangelho, ele transforma a cultura. O Evangelho, ele muda a cultura. Eu, particularmente, tinha práticas que hoje eu não tenho mais. Eu fazia parte da cultura deste mundo. E muitas eu abandonei. Outras eu estou em processo ainda de transformação pela palavra de Deus. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho transforma a mente do homem, a sua forma de pensar, os seus valores, os seus princípios e as suas prioridades. Jesus nasceu num contexto cultural. Jesus nasceu e cresceu inserido nas culturas judaica, grega e romana. Jesus pregou e ensinou a partir do contexto cultural de sua época. Suas parábolas eram inspiradas a partir da realidade cultural dos seus dias. Ele pregou para judeus, gregos e romanos acerca do reino de Deus, a partir dos elementos culturais em que estava inserido. A mensagem de Jesus mudou a vida de pessoas das mais diversas culturas. Para uns, ele era um profeta. Para outros, ele era o próprio Deus. Nós vamos observar que Jesus, irmãos, ele nasceu como judeu. Deus tomou a forma humana, o Verbo se fez carne e o Verbo, ele foi educado, alfabetizado, criado, amamentado sobre a cultura judaica. Tá bom, meu querido? Eu gostaria de indicar uma leitura para você. O Fator Melquisedeque, do pastor americano Don Richardson. É uma leitura fascinante. Você vai compreender aí essas questões culturais, como o Evangelho muda a cultura. Então, Jesus ele nasceu dentro de um contexto da cultura judaica, que era a cultura da fé, a cultura grega, que era a cultura do saber, a cultura romana, o Império Romano, que era o poder dominante na sua época. Então nós vamos ver que Jesus, ele não era uma pessoa acultural, ele era uma pessoa que era fruto de uma cultura, ele estava inserido dentro dessas três culturas, a judaica, a grega e a romana. Jesus pregou, meu amado, e ele ensinou a partir do contexto cultural de sua época. Jesus, ele pegava as verdades do reino de Deus e conseguia aplicá-la ao contexto cultural da sua época. Eis que o semeador saiu a semear. O reino de Deus é semelhante
a um senhor que repartiu os seus bens com os teus servos. A um seus talentos, a um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Então nós vamos ver que Jesus ele se valeu da cultura daquela época para falar ao coração das pessoas. Então nós vemos a capacidade que Jesus tinha de absorver a cultura. Ele era Deus, mas ele era 100% homem e 100% Deus. Enquanto homem, ele se apropriou da cultura da sua época. Ele pregou para judeus, ele pregou para gregos e ele pregou para romanos, tá bom, meu irmão? Um centurião romano disse: eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Então Jesus ele não fazia acepção de pessoas. Nós vamos ver Lucas, ele que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, ele não era judeu, ele era grego, tá bom, meu querido? Então Jesus ele conseguiu influenciar a cultura judaica, a cultura grega e a cultura romana acerca da mensagem do reino de Deus. E como ele fez isso? Ele se valeu dos elementos culturais que estavam presentes em cada uma dessas sociedades, dessa civilização, meu irmão. Então Jesus, se ele estivesse nos nossos dias, ele falaria da internet, do Facebook, do WhatsApp, ele falaria do comportamento da sociedade que nós temos nos nossos dias, do consumismo exagerado, ele falaria de cartão de crédito. Jesus falaria de muitas coisas a partir da nossa cultura. A mensagem de Jesus mudou a vida de pessoas das mais diversas culturas ao longo da história, irmão. Eu recebi a mensagem da cruz, que foi um judeu que morreu há mais de 2000 anos atrás. Eu não estava presente, mas eu tenho a sensação, quando eu leio as Escrituras, que esse judeu parece ser brasileiro. Porque as verdades que ele falou, irmão, são verdades universais. Aí você vai pegar Dom Richardson, que ele vai escrever a seguinte coisa: Deus preparou o Evangelho para alcançar o mundo, mas será que ele preparou o mundo para compreender a mensagem do Evangelho? Porque, afinal de contas, Jesus era judeu e ele estava inserido dentro de uma cultura judaica, grega e romana. Então, será que o mundo compreenderia a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho? Meu querido, leia a obra de Dom Richardson, Fator Melquisedeque, ou então o Totem da Paz, tá bom? Você vai ficar fascinado. Então, Jesus, ele conseguiu, através do contexto cultural, levar a mensagem do reino de Deus a partir daqueles elementos presentes na sociedade, na civilização da sua época. O Evangelho transforma a cultura. O Evangelho é a mente do Deus infinito revelado a seres finitos, mostrando-lhes o caminho que conduz ao céu. O mundo foi tornando-se mais humano à medida que a mensagem da cruz se fazia conhecida. As verdades ditas por Jesus continuam impactando as sociedades. Sua mensagem libertou ladrões, homicidas, prostitutas, religiosos, pobres, ricos, letrados e leigos. Ele dividiu a história da humanidade em antes dele e depois dele. O Evangelho é o poder de Deus que transforma uma cultura. Nós vamos observar o poder do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho, irmãos, é a mente de um Deus infinito se revelando a seres finitos.
Então, quando você pregar, prega com a boca cheia, a plenos pulmões, que não tem ciência, não tem saber, conhecimento mais elevado do que o Evangelho, porque o Evangelho, ele é a expressão da mente, do pensamento de Deus revelado a homens limitados, falhos e imperfeitos, apontando para esse homem o caminho que conduz ao céu. Nós observamos que a história da humanidade se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus, ele foi um divisor de águas na história da humanidade. À medida, meu irmão, que a mensagem do Evangelho ia chegando às nações, aquelas nações eram transformadas, impactadas, o mundo se tornou mais humano à medida que a mensagem se fazia conhecida. As verdades ditas por Jesus, irmãos, continuam impactando sociedades, libertando pessoas que tinham a prática de roubar, pessoas que tinham a prática de matar e hoje não matam mais, tinham a prática de prostituir e hoje não prostituem mais, tinham práticas religiosas que não religavam o homem com Deus, não voltavam o homem para Deus, eram apenas práticas religiosas humanas. O Evangelho, ele alcançou pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas letradas, cultas e pessoas simplórias, ignorantes, sem nem mesmo alfabetização. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus transformando a cultura do homem. O Evangelho mudou a minha cultura. O Evangelho mudou o meu comportamento. A igreja do Senhor Jesus foi transformada pela mensagem do Evangelho. Agora eu quero fazer uma observação. A Bíblia fala que Deus mostra-nos o seu amor, dando o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, quando éramos ainda pecadores. Jesus não passou a te amar porque você se tornou membro da Assembleia de Deus. Jesus não passou a te amar porque agora você fala em línguas estranhas, batizado com o Espírito Santo. Ele já te amava e me amava quando nós estávamos lá naquele mundo de pecado, de podridão e de orgia. Tá bom, meu querido? Então nós precisamos pregar, levar a mensagem que transforma a cultura do homem. Os crentes de Corinto, um exemplo da influência do Evangelho. Na cidade de Corinto, a depravação moral era conhecida do mundo de sua época. Quando o Evangelho de Jesus chegou a esta cidade, vidas foram impactadas pelo poder de Deus. Pessoas que tinham como prática normal a idolatria, o mentir, roubar, se embriagar, envolver-se com pessoas do mesmo sexo, amor ao dinheiro e o difamar o próximo, deixaram estas práticas e se revelaram pessoas totalmente transformadas, a ponto de serem chamadas de santas no Senhor. Ainda hoje, a maior evidência do Evangelho na vida da pessoa é o abandono do pecado e a santificação em Cristo Jesus. Meu querido, só o Evangelho ele pode influenciar uma cultura. Um dos exemplos aí, meu irmão, que nos nossos dias, falando academicamente, seria um estudo de caso, é a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era conhecida pela sua perversão moral, a deterioração, a depravação moral nesta cidade. A cultura dessa cidade era uma cultura promíscua. Ali haviam, meus amados, pessoas que tinham a prática de idolatria, se adorar ídolos, imagem e escultura, pessoas que tinham a prática de mentir, roubar, ladrão. Não é só aqui em Brasília não, meu querido. Naquela época já tinha isso aí.
Não é só na política, não. Ladrão existe em todos os âmbitos da sociedade, mas naquela época a cidade de Corinto se destacava. Embriaguez, pessoas dominadas pelo álcool, caído pela rua fora, cachorro lambendo a boca, pessoas que tinham a prática de envolver com o sexo oposto. Tá achando que isso é novidade, irmão? Esse negócio da homoafetividade na igreja lá em Corinto, antes do evangelho chegar, muitas pessoas tinham essa prática, homem com homem e mulher com mulher. Idolatria para com dinheiro, o caluniar, o difamar a pessoa alheia. Meu irmão, isso aí eram características predominantes na cidade de Corinto. Agora, quando Paulo chega e prega o evangelho, meu querido, estas vidas são impactadas com o poder de Deus. E o que acontece? Estas práticas, elas foram abandonadas. E estas pessoas se mostraram pessoas agora totalmente transformadas. O que mentia, não mentia mais. O que roubava, não roubava mais. O que prostituía, não se prostituía mais. O que era avarento, tinha amor ao dinheiro, perdeu o amor ao dinheiro e passou a ter amor às almas. O que tinha a prática da homoafetividade passou a viver o padrão estabelecido pelo Criador. O que tinha a prática de caluniar, não caluniava mais. A ponto que lá em Coríntios, Paulo escreve aos santos da igreja em Coríntios. Ou seja, eram miseráveis pecadores. Mas o evangelho entrou e fez mudança naquela sociedade. Ainda hoje, a evidência do evangelho não são congressos, não são simpósios, não são festividades. Isso aí são consequências, mas a evidência de que o evangelho realmente entrou na vida de uma pessoa é o abandono do pecado e a santificação em Cristo Jesus. Duas características: abandono do pecado e a santificação em Cristo Jesus. Se não tiver esses dois elementos, é oba-oba, fanatismo religioso e religiosidade. Meu querido, encerramos aqui a nossa lição. Que o Espírito Santo de Deus venha completar ao seu coração aquilo que nós não conseguimos em face da nossa limitação. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de meditarmos e refletirmos na Tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti. Prepara-nos, santifica-nos, ó Pai, conforme o Senhor fez com as pessoas da sua época. A igreja de Corinto era uma igreja que ainda estava no processo de transformação, porque Paulo escreve relatando vários problemas, mas os problemas surgem, mas aqueles problemas foram tratados. Meu Deus, ensina-nos a tratar as nossas fraquezas, a nossa carnalidade, que está muitas vezes inserida dentro da nossa cultura, dentro das nossas igrejas, no meio dos jovens, no meio dos adolescentes, no meio de obreiros, meu Deus, dentro do contexto da igreja. Ensina-nos a tratar, meu Deus, para que essa igreja venha a ser uma igreja transformada, purificada, santificada, lavada, remida no sangue de Jesus Cristo e que ela esteja apta para o encontro com o Senhor por sobre as nuvens. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Se você desejar esses slides, tem o meu telefone no rodapé, eu terei o prazer de enviar para você. E peço mais uma vez que você compartilhe esse vídeo.
se você entende que esse estudo, que esse projeto é um projeto que vem do coração de Deus, comunicado ao meu coração e ao seu coração, que precisa ser comunicado ao coração de outras pessoas. Outro sim, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Amém? Amém nada. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui para a ministração da próxima lição. Em caso de arrebatamento, nós seremos arrebatados, arrancados desta terra. E lá no alto, sobre as nuvens, nós encontraremos o nosso lindo, maravilhoso, glorioso, majestoso, desejado das nações, a razão pela qual abandonamos este mundo e vivemos para ele. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.